Boa noite. Antes de qualquer coisa, antes de deixar os olhos pesarem e o corpo afundar de vez, escreva nos comentários: eu permito. Escreva agora, não depois. Agora. Porque esse gesto, por menor que pareça, por mais simples que seja, carrega um peso que vai muito além das duas palavras. Ele é um ato de intenção, um ato de escolha consciente. Num mundo que te pede para estar sempre ligado, sempre alerta, sempre respondendo, sempre produzindo, dizer eu permito é quase um ato de rebeldia. É dizer, por esta noite eu escolho a mim. Por estas horas eu me coloco em primeiro lugar. E isso importa, isso muda alguma coisa dentro de você, mesmo que você não sinta imediatamente, mesmo que pareça apenas mais uma coisa que você faz no celular antes de dormir. A intenção tem peso, o símbolo tem poder, e você acabou de usar ambos. Agora respira. Não um respiro forçado. Não aquela respiração de quem está tentando relaxar e fica frustrado porque não consegue. Só uma respiração natural, um pouco mais longa do que o normal, um pouco mais consciente. Deixa o ar entrar, deixa o peito subir. E quando você soltar esse ar, deixa junto com ele qualquer expectativa sobre como essa noite precisa ser. Não precisa ser perfeita. Não precisa ser a melhor meditação da sua vida. Não precisa ser nada. Só precisa ser. O dia que passou foi exatamente o que foi. Não há nada que você possa fazer agora para mudar nenhum detalhe dele. As palavras que foram ditas, já foram ditas. As decisões que foram tomadas, já foram tomadas. As conversas que ficaram pela metade, ficaram. Os planos que não saíram como você queria, não saíram. E tudo isso está encerrado. Não porque você desistiu, não porque não importa, mas porque o tempo seguiu em frente e levou essas coisas com ele. O passado não existe mais, exceto como memória. E a memória é apenas uma versão da história que a sua mente escolheu guardar. Não é um fato absoluto. É uma narrativa, e você não precisa continuar vivendo dentro dessa narrativa agora. Você pode, por estas horas, escolher sair dela. Pensa comigo. Quantas noites você já passou revisando o dia inteiro na sua cabeça, refazendo conversas, mudando o que você disse, imaginando o que deveria ter dito, calculando o que vai acontecer amanhã por causa do que aconteceu hoje, se preocupando com coisas que talvez nem se concretizem, com cenários que a sua mente criou, mas que podem nunca existir na realidade? E no final, você dormiu assim mesmo, exausto, mas com a mente ainda girando, e acordou cansado, como se o sono não tivesse cumprido sua função. Porque não cumpriu completamente, o corpo descansou, mas a mente ficou trabalhando no turno da noite, sem hora de saída, sem pagamento extra, sem folga. Essa noite vai ser diferente. Não porque você vai conseguir desligar todos os pensamentos. Isso não é o objetivo. A mente pensa. Esse é o trabalho dela. Você não vai parar os pensamentos assim como não vai parar de respirar. Mas você pode mudar a sua relação com eles. Você pode olhar para eles e dizer, eu te vejo, eu reconheço que você está aí, mas eu não vou entrar nessa história agora. Agora não é a hora. Agora é a hora do silêncio, do descanso, da restauração. Existe uma sabedoria muito antiga no ato de dormir. Uma sabedoria que a modernidade tentou suprimir, que o mundo acelerado tentou transformar em fraqueza, mas que o corpo nunca esqueceu. Dormir não é perder tempo. Dormir não é fraqueza. Dormir é o processo mais inteligente, mais complexo, mais poderoso que o seu organismo realiza. E ele acontece automaticamente, sem esforço, sem instrução, sem que você precise fazer absolutamente nada, desde que você crie as condições para ele. E você está criando essas condições agora. Enquanto você dorme, o corpo entra num estado de reparo que não acontece de nenhuma outra forma. Os tecidos se regeneram, as células se renovam.
O sistema imunológico aproveita o silêncio da noite para fazer o trabalho que não consegue fazer durante o dia, quando está ocupado defendendo você do mundo. O coração bate num ritmo mais lento, mais estável, descansando de verdade. Os hormônios se regulam, o cortisol cai, a melatonina age, o corpo entra em equilíbrio. E o cérebro, esse órgão extraordinário que trabalhou sem parar desde o momento em que você abriu os olhos essa manhã, finalmente tem espaço para fazer sua manutenção interna. Elimina toxinas, consolida memórias, processa emoções, organiza o que é importante, descarta o que não serve, cria conexões que a mente consciente não consegue criar quando está no meio da bagunça do dia. E o subconsciente, durante tudo isso, continua trabalhando com aquilo que a mente consciente não resolveu, com os problemas que você colocou de lado, com as perguntas que ficaram sem resposta, com os nós que pareciam impossíveis de desatar durante o dia. Quantas vezes você já foi dormir carregando um problema que parecia enorme e acordou com uma solução que simplesmente apareceu, como se sempre tivesse estado lá? Isso não é coincidência. Isso é o subconsciente fazendo seu trabalho silencioso enquanto você descansa. Isso é a inteligência profunda do seu ser funcionando quando a mente consciente finalmente sai do caminho. Então, relaxar antes de dormir não é luxo, é estratégia, é inteligência. É respeito pelo processo que seu corpo e sua mente precisam completar para te entregar de volta amanhã de manhã mais renovado, mais claro, mais capaz. Mas existe mais do que isso. O que você carrega para dentro do sono importa. Os pensamentos que você tem nos momentos que antecedem o adormecer, os sentimentos que ainda estão ativados no seu sistema nervoso quando você fecha os olhos, as histórias que você continua repetindo mentalmente mesmo com o quarto escuro, essas coisas não ficam do lado de fora quando o sono vem. Elas entram com você e o subconsciente continua processando a partir delas. Por isso, existe uma diferença tão grande entre a pessoa que vai dormir depois de consumir notícias pesadas, discutindo nas redes, revisando os problemas do dia, e a pessoa que vai dormir após alguns minutos de silêncio, de respiração consciente, de pensamentos gentis voltados para si mesma. Não é magia, é neuroquímica, é biologia, é o funcionamento real do sistema nervoso humano. E você agora está escolhendo entrar no sono da segunda forma. Então, vamos fazer isso juntos. Traga a sua atenção para o corpo. Não para o que o corpo fez hoje, não para os lugares onde ele carrega dor ou tensão ainda, apenas para a sensação presente de estar aqui, deitado, existindo. O contato da superfície que te suporta, o peso do próprio corpo, a temperatura do ambiente, a textura do que está em contato com a pele. Esses detalhes sensoriais simples que a mente costuma ignorar completamente porque está ocupada demais com outras coisas. Agora vamos começar pelo topo da cabeça. O couro cabeludo, essa região que você provavelmente nunca pensa, mas que guarda uma quantidade surpreendente de tensão. Quando você está estressado, quando você está concentrado, quando você está preocupado, os músculos do couro cabeludo contraem. Você mal percebe, mas eles contraem. E agora, com a sua atenção gentil, eles podem soltar. Imagine que você está recebendo uma chuva morna e suave exatamente no topo da cabeça. E essa chuva desce lentamente, dissolvendo qualquer tensão que encontra pelo caminho. A testa. Quantas vezes hoje você franzou a testa sem perceber? Pensando, calculando, se preocupando. A testa guarda esses movimentos. Deixa ela suavizar agora. Deixa as linhas desaparecerem. Deixa a pele ficar lisa e tranquila. As sobrancelhas. Deixa elas descerem para o lugar natural delas, sem esforço, sem expressão de esforço ou preocupação. Os olhos. Por trás das pálpebras fechadas, os olhos podem ainda estar se movendo, como se fossem continuar o trabalho do dia. Deixa eles descansarem agora.
pesados, tranquilos, afundando suavemente nas órbitas. Deixa a tensão ao redor dos olhos se dissolver. As bochechas, as têmporas. Essas regiões que você provavelmente nunca identifica como tensas, mas que guardam as emoções do dia, a tensão das interações, os esforços de comunicação e de expressão. Tudo isso pode relaxar agora. A boca, os lábios descansam e a mandíbula, essa região que guarda tanta coisa, tanta tensão, tanto esforço, tanto que não foi dito, tanto que foi dito e não deveria, a mandíbula agora solta completamente. Deixa ela cair um pouco. Deixa um pequeno espaço se abrir entre os dentes superiores e inferiores. Esse espaço parece pequeno, mas representa uma liberação enorme para todo o sistema nervoso. Quando a mandíbula relaxa, o sistema nervoso recebe um sinal de que está seguro, de que não há ameaça, de que pode descansar. A língua se acomoda no assoalho da boca, mole, pesada, em repouso. A garganta, essa região que muitas vezes guarda o que não foi expresso. As palavras engolidas, as emoções contidas. Deixa a garganta suavizar agora. Sente o fluxo suave do ar passando por ali, sem esforço, sem restrição. O pescoço, especialmente a parte de trás, onde a coluna se conecta ao crânio. Essa região carrega o peso literal da cabeça o dia inteiro. Um peso considerável. Agora você está deitado e a superfície cuida disso por você. Cada vértebra da cervical pode repousar. Sente a tensão deixando essa região, vértebra por vértebra, como se cada uma fosse um nó que se desata lentamente. Os ombros. Talvez o lugar do corpo onde mais carregamos o mundo. Os ombros sobem em direção às orelhas quando estamos tensos, estressados, sobrecarregados. É quase automático, e muitas pessoas passam o dia inteiro com os ombros nessa posição, sem sequer perceber, como se estivessem se preparando o tempo todo para uma batalha que nunca começa, mas que nunca termina. Agora deixa os ombros descerem. Se eles já estavam relaxados, ótimo. Se ainda tinham alguma tensão, sente eles afundando, ficando pesados, descendo para longe das orelhas, encontrando a superfície abaixo de você. Isso não é desistência, isso não é fraqueza, isso é sabedoria. Você não precisa carregar o mundo nos ombros enquanto dorme. Os braços, o peso deles é uma sensação real. Deixa os braços ficarem pesados. Uma onda de relaxamento desce pelos ombros, passa pelos bíceps e tríceps, desce pelos cotovelos, pelos antebraços, chega nos pulsos. As mãos ficam pesadas, abertas ou levemente fechadas, como quiserem estar, sem esforço. Os dedos soltam qualquer tensão residual. A palma das mãos amolece, até as pontas dos dedos relaxam. A caixa torácica, o peito. Inspira uma vez, profundamente, enchendo os pulmões por completo. E ao soltar esse ar, sente o peito desabar, se abrir, se entregar. A respiração fica fácil depois disso, natural, sem controle. O diafragma se move sozinho, como sempre fez, como sempre soube fazer, desde o primeiro segundo da sua vida. Você não precisa gerenciar a respiração. Ela cuida de si mesma. O abdômen. Quantas vezes durante o dia você segura a barriga por questões de postura, de aparência, de tensão emocional? Agora ninguém está olhando. Agora não existe performance. Deixa o abdômen soltar completamente. Expande a cada inspiração. Retrai suavemente a cada expiração. Natural, fácil, livre. A lombar. A região sacral. Essas estruturas que carregam o peso da postura ereta durante todo o dia, que acumulam tensão em cada hora sentado em posição ruim, em cada hora em pé, em cada esforço físico e emocional. Agora, elas descansam. A superfície cuida delas. Cada músculo pode soltar, cada fáscia pode afrouxar. Os quadris, os glúteos, regiões que muita gente nem sequer percebe que estão contraídas. Deixa elas soltarem completamente, afundando na superfície, pesadas, em descanso. As coxas, os músculos que te levaram para cima e para baixo durante todo o dia. As grandes massas musculares das pernas que sustentaram você.
Deixa elas soltarem agora. O trabalho delas por hoje está feito. Elas merecem descanso. Os joelhos, os panturrilhas, essas regiões que carregam tanto impacto, tanto esforço, relaxam agora. A tensão escoa para baixo, como água descendo por um canal. Os tornozelos, os pés e até os dedos dos pés, que muitas vezes ficam contraídos sem nenhum motivo consciente. Deixa todos eles soltarem. A última tensão que havia no corpo escoa pelas pontas dos dedos dos pés e desaparece. Agora, o corpo está em repouso completo. Não é o tipo de repouso que você alcança no fim de uma tarde preguiçosa. É mais profundo do que isso. É o repouso que antecede o sono profundo. O corpo está pesado, enraizado, entregue, e a mente começa a flutuar. Esse é o espaço entre o estar acordado e o adormecer. Um limiar, um portal entre dois estados de consciência. E você está exatamente aqui, nesse espaço, presente, seguro, tranquilo. Agora, se você quiser, traga a atenção para a respiração por um momento, não para controlar, apenas para observar o ar entrando, o ar saindo, o ritmo natural que o corpo encontrou. Esse ritmo é antigo. Ele foi o primeiro ritmo que você conheceu, antes mesmo de nascer, quando seu corpo ainda aprendia a existir. E ele continuará depois de hoje, desta noite, durante todo o sono, sem precisar de nenhuma instrução sua. Há uma confiança profunda que você pode cultivar nesse momento. Confiança no corpo, confiança no processo, confiança de que enquanto você dorme, tudo o que precisa acontecer vai acontecer. O coração vai continuar batendo, os pulmões vão continuar respirando, o cérebro vai continuar trabalhando nos bastidores. A vida vai continuar se movendo e você não precisa supervisionar nada disso. Você pode, por esta noite, soltar o controle completamente. Para muitas pessoas, esse é o maior desafio. Soltar o controle, existir sem gerenciar, confiar que as coisas vão funcionar mesmo quando você não está olhando, porque vivemos num mundo que nos ensinou que precisamos estar sempre atentos, sempre vigilantes, sempre prontos, e esse ensinamento tem seu lugar. Mas não aqui. Não agora. Aqui a vigilância não te protege. Aqui o controle não te ajuda. Aqui a única coisa que serve é a entrega. Então entrega. E enquanto você entrega, vamos plantar algumas sementes. Sementes de como você quer acordar amanhã. Sementes de como você quer se sentir. De quem você está escolhendo ser. Não no grande sentido filosófico, mas no sentido simples e cotidiano de: qual é a história que você quer contar sobre si mesmo enquanto dorme? Porque o subconsciente não descansa, ele está ouvindo. E o que você alimenta nele agora vai trabalhar durante toda a noite. Então, vamos alimentar ele com verdades que curam. Você é suficiente, não amanhã, quando terminar aquele projeto. Não depois, quando resolver aquela situação. Não quando ganhar mais, quando emagrecer, quando encontrar a pessoa certa, quando a vida finalmente ficar como você imagina que precisa ficar para que você mereça se sentir bem. Agora, exatamente como você é, com tudo que você carrega, com todas as suas histórias, com todas as suas contradições, com tudo que você ainda quer mudar em si mesmo. Você é suficiente agora. Isso não significa que você não vai crescer. Não significa que você não vai mudar. Significa que o seu valor não é condicionado ao seu desempenho, que você não precisa ganhar o direito de existir, que você já chegou, que você já é. Você fez o melhor que pôde hoje, com a energia que tinha, com as informações que tinha, com o estado emocional em que estava, com os recursos disponíveis para você naquele momento. Talvez o resultado não tenha sido o que você queria. Talvez você tenha agido de formas que te envergonham um pouco quando pensa agora. Isso é humano. Isso é normal. Isso não te define. Amanhã você terá mais informações, mais energia, mais clareza, e você fará diferente. E isso também vai ser o melhor que você pode fazer com o que tem.
Você não precisa se punir por isso. A punição não te torna melhor. Ela apenas te desgasta, te cansa, te enfraquece. E uma pessoa desgastada, cansada e enfraquecida tem muito menos capacidade de ser quem ela quer ser do que uma pessoa descansada, acolhida e em paz consigo mesma. Então, escolhe agora ser gentil contigo, não como fraqueza, como estratégia, como inteligência emocional, como o tipo de cuidado que você daria a alguém que você ama profundamente. Porque você merece esse cuidado. Repete mentalmente se quiser. Deixa as palavras entrarem, não como obrigação, mas como convite. Eu me aprovo. Eu me aceito como eu sou hoje. Eu fiz o melhor que pude. Eu sou merecedor de descanso. Eu sou merecedor de amor. Eu sou merecedor de paz. Eu liberto a culpa desta noite. Eu liberto a necessidade de ser diferente do que sou agora. Eu confio que amanhã trará o que amanhã precisa trazer. Eu confio no processo da vida. Eu confio em mim mesmo. Agora pensa em alguém que você ama. Pode ser um filho, um pai, uma mãe, um amigo, um parceiro. Qualquer pessoa que você olha com amor verdadeiro. Imagine essa pessoa aqui com você, nesse estado de paz, nesse estado de descanso. Você quer que ela se puna? Você quer que ela passe a noite revisitando os erros do dia? Você quer que ela vá dormir carregando culpa e autocrítica? Claro que não. Você quer que ela descanse, que ela se sinta amada, que ela acorde amanhã renovada e capaz. Você merece exatamente o que você quer para ela. Agora imagina você como criança, bem pequeno, talvez 3, 4 anos, talvez um pouco mais, antes de qualquer história difícil. Antes de qualquer ferida que veio depois. Aquela criança que você foi, olhando para o mundo com curiosidade e abertura, antes de aprender que o mundo às vezes machuca. Olha para ela com ternura, com o amor que você daria a qualquer criança pequena e vulnerável. Ela não sabia das coisas que você sabe hoje. Ela estava apenas tentando entender tudo ao redor. Ela fez o melhor que pôde com o tamanho que tinha, com a experiência que tinha, com os recursos emocionais de uma criança. Diz para ela: eu te vejo, eu estou aqui, você está seguro. Você é amado, você não precisa ganhar esse amor. Você já tem, você sempre terá, e traz essa criança para dentro do seu coração. Não como um peso adicional, como uma parte de você que finalmente encontrou o lugar dela, em segurança, em paz, em casa. Existe também uma prática poderosa que não precisa fazer forçado, mas que quando vem do lugar certo, muda alguma coisa profunda. O perdão. Não o perdão que diz que estava tudo bem, que nada machucou, que não houve custo. Mas o perdão que diz: eu não quero mais carregar isso. Esse peso não me pertence mais, eu o deposito aqui nessa noite e sigo mais leve. Se houver alguém que te machucou e que você ainda carrega, se houver algo que você fez que ainda te pesa, se houver uma situação, uma história, uma versão passada de você mesmo que você ainda julga com dureza, esta noite pode ser o momento de começar a soltar. Não precisa ser total. Não precisa ser perfeito, um pequeno passo de abertura já é suficiente. Uma pequena brecha de disposição para deixar ir já é suficiente. O perdão não é para eles, é para você. É para que você possa dormir mais leve, para que você possa acordar mais livre, para que você possa existir sem a corrente invisível que te prende ao passado e te impede de estar completamente no presente. Esta noite, você se permite ser livre, livre das expectativas alheias, livre das cobranças que você internalizou como se fossem suas, mas que, na verdade, vieram de fora, de outros lugares, de outras histórias, de outras vozes que você absorveu ao longo da vida. Livre da necessidade de provar algo para alguém. Livre da sensação de que você precisa ganhar o direito de existir, de descansar, de ser feliz. Você não precisa ganhar esses direitos. Você já os tem. Você nasceu com eles. E agora, com o corpo relaxado, com a mente mais silenciosa, com o coração um pouco mais aberto, você vai deixar o sono vir.
sem pressa. Ele sabe o caminho, ele sempre soube. Você não precisa forçar nada, não precisa fazer nada especial. Só precisa estar aqui, presente, aberto, entregue. Se a mente ainda trouxer pensamentos, deixa eles virem e ir, como nuvens, como ondas chegando na praia e recuando. Cada onda que recua leva um pouco de areia com ela. Cada pensamento que passa leva um pouco de tensão. Não luta contra eles, não os segue, apenas observa e deixa ir. E a cada respiração você vai um pouco mais fundo. A cada expiração você solta um pouco mais. O corpo fica cada vez mais pesado, a mente fica cada vez mais quieta. O limiar entre o estar acordado e o dormir fica cada vez mais próximo. Esta noite vai ser boa para você. Você vai acordar amanhã tendo descansado de verdade, com mais clareza, com mais energia, com mais disposição para lidar com o que o dia trouxer, com mais gentileza para dar, porque você dormiu com gentileza consigo mesmo, com mais presença, porque você parou por esses minutos para estar presente. A vida vai continuar fazendo o seu trabalho enquanto você dorme. Os processos vão se resolver, as coisas vão se organizar. O que precisa chegar, vai chegar. O que precisa passar, vai passar. E você, de dentro dessa paz, dessa entrega, desse silêncio interior, vai estar muito mais preparado para receber o amanhã. Você não precisa mais fazer nada esta noite. Não precisa verificar nada. Não precisa resolver nada. Não precisa se preparar para nada. Não precisa se preocupar com nada. Tudo isso pode esperar até amanhã. E amanhã você cuidará de tudo com a energia de quem descansou bem, de quem se tratou com cuidado, de quem escolheu a saúde em vez do esgotamento. Você fez uma escolha boa esta noite, ao escrever "Eu permito", ao dedicar esses minutos para si mesmo, ao escolher entrar no sono com intenção e gentileza, em vez de entrar exausto e distraído. Essa escolha tem valor, ela tem impacto, e ela vai se refletir na qualidade do seu sono, na qualidade do seu despertar e na qualidade dos seus dias com o tempo. Cuide de si como você cuidaria de alguém que você ama, noite após noite, pouco a pouco, sem perfeição, mas com consistência. Isso transforma, isso cura, isso constrói uma vida diferente, de dentro para fora. Boa noite, durma bem, durma profundamente, durma em paz. E quando você acordar amanhã, que seja com a sensação de que esta noite foi boa para você. Porque foi, porque você escolheu que fosse. Eu permito.